Olá, tudo bem? Desejo que esteja tudo direitinho com vocês. Olha, eu sou o professor de matemática Rui Lima e essas são as aulas de Matemática Plus da Academia Fernandinho Beltrão. Agora iremos trabalhar probabilidades, bem mastigadinho, fazendo as questões do Enem e de outros vestibulares. É uma oportunidade de você aprender aí. Teremos 6 aulas de probabilidade. Estamos na semana 19, gente. Então acompanha comigo aqui os conceitos iniciais e você vai ver a importância disso aqui. Probabilidade. Primeiro a gente vai realizar um experimento. O que é um experimento? É uma ação, não é verdade? Como assim, Rui? Eu vou realizar um experimento, lançar uma moeda. Eu vou realizar um experimento, calcular uma massa de uma determinada substância. Tudo isso é um experimento. Os experimentos se dividem em aleatórios e determinísticos. O experimento determinístico é aquele que você sabe o resultado previamente. Por exemplo, eu quero medir a temperatura de ebulição da água ao nível do mar, na temperatura, nas CNTPs, é ou não? Sob determinadas condições, olha. Você já sabe o seu resultado previamente. Então eu quero medir a temperatura, a temperatura, quero medir a temperatura de ebulição da água, de ebulição da água. Olha, essa temperatura de ebulição da água são 100 graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer ali nada mais é do que uma confirmação desse resultado. Então, a gente vai determinar esse resultado sob essas determinadas condições. Ou seja, é um experimento determinístico. Já o experimento aleatório, nós não sabemos o resultado previamente. Se a gente não sabe o resultado previamente, então a esse experimento sempre está associado um conjunto de possibilidades. Esse conjunto de possibilidades a gente vai estudar na sequência e é um dos conjuntos mais importantes da probabilidade, que é o chamado espaço amostral. Então, o experimento determinístico a gente sabe o resultado previamente. O experimento aleatório não. Por exemplo, eu vou lançar uma moeda. Lançamento de uma moeda. É muito comum nós usarmos o termo moeda honesta ou moeda não viciada. Rui, o que vem a ser uma moeda honesta ou moeda não viciada? É que cada possibilidade ela tem igual chance de ocorrer. Então, nesse primeiro momento, aprendemos que os experimentos podem ser determinístico, quando a gente sabe o resultado previamente, ou aleatório, quando a gente não sabe o resultado previamente. A gente só pode prever um conjunto de possibilidades. E é esse conjunto que a gente vai estudar agora, que é o chamado espaço amostral. Rui, o que é espaço amostral? É o conjunto de todas as possíveis ocorrências de um experimento aleatório. Vou dar um exemplo aqui. Se nós tivéssemos o lançamento de um dado honesto, ou seja, em que todas as possibilidades teriam igual chance de ocorrer, qual seria o meu espaço amostral? Se ele está numerado de 1 até 6, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diríamos que temos aqui 6 casos possíveis, 6 possíveis ocorrências. Agora, quando a gente lança uma moeda não viciada, a gente teria o espaço amostral com apenas 2 ocorrências possíveis. Qual seria? Seria cara ou o quê? Coroa. Esse seria o meu espaço amostral, o meu conjunto de todas as possibilidades. Agora, se lançarmos 2 moedas não viciadas, observa o seguinte, que para a primeira moeda
para a primeira moeda, nós temos duas possíveis ocorrências, que pode ser cara ou coroa. Para a segunda moeda, nós também temos duas possíveis ocorrências. Então, aqui pode ser cara ou coroa. Aqui também cara ou coroa. Então, teríamos 4 casos possíveis. Nós teríamos 4 casos possíveis. Quais são, Rui, esses 4 casos possíveis? Vamos representá-los aqui. O espaço a mostrar o conjunto de todas as possibilidades. Nesse caso, ó, eu vou chamar de A maiúsculo o cara e O maiúsculo o coroa. Então a gente poderia ter cara, os dois resultados serem cara. Também poderíamos ter o quê? Cara, coroa, o primeiro ser cara, o segundo ser coroa. Depois poderíamos ter coroa, cara. E também teríamos coroa, coroa. Esses são os 4 resultados possíveis. Ou seja, o teu espaço amostral, ele tem 4 possibilidades nesse caso. Então não esqueça que espaço amostral é o conjunto de todas as possíveis ocorrências. Nesse exemplo aqui, 3, é muito comum as pessoas acharem que cara-coroa é igual a coroa-cara, mas é diferente. Quando você tem um conjunto de resultados formando um único resultado, que no caso você tem 2 resultados, um para cada moeda, e eles estão que formando o resultado conjunto das 2 moedas. Se um dos resultados, pelo menos um dos resultados, for diferente, já é suficiente para que o resultado conjunto seja diferente. Ou seja, cara-coroa só é igual a cara-coroa. Cara-coroa é diferente de coroa-cara. Rui, por que eu tenho que considerar diferente? Veja que é uma chance a mais de se obter 2 resultados diferentes. Então você tem numa moeda cara e na outra coroa, ou então nessa primeira moeda coroa e na segunda ou na outra moeda cara. Então, se um resultado individual é diferente, o resultado conjunto é diferente. Então não esquece isso daqui, isso é importantíssimo, que cara-coroa é diferente de coroa-cara. Cara-coroa é diferente de coroa-cara. Tá ok? Então agora a gente vai ver um dos casos mais frequentes na probabilidade, que é o lançamento de 2 dados honestos, numerados de 1 até 6. Quando lançamos 2 dados numerados de 1 até 6, para o primeiro dado, nós temos 6 possibilidades. E para o segundo dado, nós também temos 6 possibilidades. Então, nós vamos ter um total de 6 vezes 6, ou seja, 36 casos possíveis. O teu espaço amostral, ele é formado por 36 casos possíveis, por 36 elementos. Então, o que é que a gente tem aqui? Todos os casos aqui, eles estão mencionados nessa tabelinha. Esse é o caso que 1, 1. Aí aqui, ó, 1, 2. Aí agora, 1, 3. 1, 4. 1 que, galera? 5. E 1, 6. Ou seja, nós temos 6 casos começando por 1. Mas também nós vamos ter 6 casos começando por quanto? Por 2. Nós vamos ter também 6 casos começando por 2. E assim sucessivamente, até chegar a 6 casos começando por quanto? Por 6. Até chegarmos em 6 casos começando por 6. Quando lançamos 2 dados honestos, é muito comum utilizar a soma
das faces que estão voltadas para cima. E existe um resultado que é mais provável de acontecer. Existe, Rui, um resultado que é mais provável de acontecer? Sim, existe esse resultado que é mais provável de acontecer. E se você olhar assim, ó, nessa direção, você vai ver que essas somas são constantes. Por exemplo, aqui nós temos o único caso que a soma é 2, que é 1 e 1. Você tem o único caso que a soma é 2. Já nessa linha aqui, ó, você tem que a soma é 3. A soma 3, você vê que tem dois casos, 2 e 1 e 1 e 2. Lembrar que 2 e 1, ele é diferente de quem? De 1 e 2. 2 e 1 é diferente de 1 e 2. Por quê? Porque se o resultado individual for diferente, o resultado conjunto também é o quê? Diferente. Então, agora aqui, ó, se nós pegarmos a soma 4, ou a soma 4, nós vamos ter 3 casos cuja soma é 4. Quais são esses casos? 3 e 1, 2 e 2 e 1 e 3. Veja, então a gente vai começar aqui, ó, a soma ser 5, a soma ser 6, a soma ser 7. Eita, eu estou vendo que a soma 7 é o maior até agora, mas agora começa a diminuir. É verdade. Então veja, aqui a soma é 5. Na soma 5 a gente tem 1, 2, 3, 4 casos. Vê que legal, vamos perceber aí. Aqui a soma é 6. Na soma 6 a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 casos, é ou não? Na soma 6. Eita, eu não botei aqui, ó, aqui é a soma 7. Então a soma 6 aqui nós temos 5 casos. E a soma 7 é que a gente vai ter 6 casos. Já a soma 8, ó, soma 8, 6 e 2, ou é ou não? Aqui, ó, 5 e 3, 4 e 4, a gente vai passar a ter 5 casos. Começa a diminuir. Então, quando lançamos dois dados, a gente sabe que se eles são numerados de 1 até 6, nós vamos ter aí 36 casos possíveis. Nós temos 36 casos possíveis. Então, se eu pegar e destrinchar aqui essa soma, olha o que é que a gente vai ter aqui. Eu vou colocar aqui o possível valor para a soma. E aqui o número de casos que cada um desses aparece. O menor valor da soma, a gente sabe que é qual? 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 é o maior valor possível. Mas para a soma ser igual a 2, a gente sabe que só tem um caso. Soma 3 tem dois casos. Quais são os dois casos? 1 e 2 e 2 e 1. Soma 4, a gente tem três casos. 1 e 3, 2 e 2 e qual? 3 e 1. Então a gente teria três casos. Vamos pensar assim, ver como é que a gente vai pensar. Eu queria um resultadozinho aqui. Eu queria, Rui, a soma ser 4. Quais são os casos que a soma dá 4? Para a soma da 4, eu teria 1 e 3, eu teria 2 e 2 e teria 3 e 1. Olha para aqui para aprender isso de verdade. Vê o que é que nós temos. Na soma 4, eu só posso usar os resultados individuais de 1 a 3. Então, se eu só posso usar os resultados individuais de 1 até 3, eu tenho três casos.
Rui, e se a soma fosse 5? Eu poderia usar os resultados individuais de 1 a 4, eu teria 4 casos. Não é verdade? Então, por que a soma 5 eu não posso usar o resultado 5 ou maior? Porque só uma das faces já vai dar 5. Quando somar com outra, vai dar mais do que 5. Então, vamos pensar dessa forma. Se a soma é 5, eu posso usar os resultados de 1 até 4. Então, eu tenho 4 casos. Se a soma é 6, eu posso usar os resultados individuais de 1 até 5. Eu tenho 5 casos. Se a soma é 7, eu tenho 6 casos. Ah, Rui, se a soma é 8, eu posso ir de 1 até 7? Não. Não existe 7 num dado numerado de 1 até 6. Então aí você já começa a diminuir, porque 1 você não pode mais usar. 1 mais quanto dá 8? 1 mais 7 que vai dar 8. E 8 não, e 7 não é uma face de um dado numerado de 1 até 6. Aí você já tem que usar de 2 até 6. Você passa a ter 5 casos. A soma 9, aí você vai de 3 até 6. Então você passa a ter 4 casos. Soma 10, você vai de 4 a 6. Então você passa a ter 3 casos. E a soma 11, 5 a 6. Então 2 casos e soma 12, de 6 a 6, que é o único caso. Então esta soma daqui, não esquece, não esquece. Esse resultado aqui, a soma 7, ele é o resultado mais provável. Se você tiver que lançar 2 dados e apostar um valor para a soma, você sabe que vai ter que escolher que soma? A soma 7, porque é o resultado mais provável. Ele tem de 1 até 6, então esse é o resultado mais provável. Esse é o resultado mais provável. A soma C7. Ok? Então, quando lançamos 2 dados numerados de 1 até 6, a gente tem 6 vezes 6. A gente tem 36 casos possíveis. E lembrando que 2 e 3 é diferente de 3 e 2. Soma 2 tem um caso, soma 3 tem 2 casos, soma 4 tem 3 casos. Soma 5 tem 4 casos. Soma 6, 5 casos. Soma 7 é o mais provável, usa todas as possibilidades de 1 até 6. Tem 6 casos. Aí soma 8, já vai de 2 a 6. Excluiu 1, então tem 5 casos. Começa a diminuir. Legal? Então agora nós vamos falar em um evento. O espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades. Então, um evento é qualquer subconjunto do meu espaço amostral. Um evento é qualquer subconjunto do meu espaço amostral. Então, se eu quero um evento, eu estou interessado num subconjunto do espaço amostral. Não pode esquecer isso aqui. Você tem o conjunto de todas as possibilidades, que é o meu espaço amostral, e o subconjunto aí é o evento. Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, vê só, olha os exemplos aqui. Lançamento de um dado. Quando a gente lança um dado de 1 até 6, a gente sabe que o número de elementos do espaço amostral, isso quer dizer, número de elementos do espaço amostral, são 6 possibilidades, é ou não? São 6, Rui? Sim. Por que são 6? Porque o meu espaço amostral, ele vai ter os elementos 1, 2, 3, 4, 5, ou o que, galera? Ou 6. Esse é meu espaço amostral. Eu estou interessado no seguinte: eu quero um evento que o resultado seja par. Então, eu estou querendo um subconjunto dos resultados. Para o resultado ser par, eu tenho um evento. Esse evento ele possui os elementos 2, 4, 6. É o meu evento.
Eu queria o resultado, o evento, em que todos os resultados são maiores que 7. Se o dado está numerado de 1 até 6, como é que um resultado pode ser maior que 7? Isso é impossível. Inclusive, esse é o nome desse evento. Esse evento que não tem possibilidade de ocorrer, não possui uma ocorrência, ele é chamado de evento impossível. Não existe resultado em um dado numerado de 1 até 6 que seja maior que 7. Não há possibilidade. Mas agora eu quero um evento que os resultados num dado numerado de 1 até 6 são menores que 10. Todos são menores que 10. Esse evento é o chamado evento certo. Por que, Rui, ele recebe o nome do evento certo? Ele é o próprio espaço amostral. Como ele tem todas as possíveis ocorrências, significa dizer que ele com certeza irá ocorrer, porque ele tem todas as possíveis ocorrências. Olha esse segundo exemplo. Eu queria testar a condição de 3 lâmpadas. Eu queria avaliar se elas estão perfeitas ou com defeito. Então eu tenho 3 lâmpadas L1, vai ser a primeira a ser analisada, L2 vai ser a segunda e L3 vai ser a terceira a ser analisada. Olha, o número de possíveis ocorrências, a gente sabe o seguinte, que a primeira lâmpada e depois aqui, ó, a segunda lâmpada, que é a L2, e a terceira lâmpada, cada uma dessas tem 2 possíveis ocorrências. Elas podem estar perfeitas ou defeituosas. Então seria 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o número de elementos do meu espaço amostral, ele seria o quê? 2 vezes 2 vezes 2 seria 8 casos possíveis. Ele teria 8 casos possíveis. Eu agora vou pegar e quero de vocês um evento, que é aquele evento que tem exatamente 2 perfeitas. Se esse evento tem exatamente 2 perfeitas, ele tem que ter 2 perfeitas e uma defeituosa. Então, para ele ter aqui, ó, 2 perfeitas e uma defeituosa, como é que seria, Rui, esse teu primeiro evento? Esse primeiro evento, para que ele tenha 2 perfeitas e uma defeituosa, ele seria assim, poderia ser a primeira perfeita, a segunda perfeita e a terceira sendo defeituosa. Mas essa defeituosa poderia não necessariamente ser a terceira, poderia ser a primeira ou a segunda. Então a gente ainda teria perfeita, defeituosa e perfeita aqui. Mas também poderíamos ter defeituosa sendo a primeira, perfeita e perfeita a segunda e a terceira. Beleza? Então vê que esse evento é um subconjunto. Dos 8 casos possíveis, ele só tem 3, é um subconjunto. Agora, eu quero aquele evento que ele tem todas perfeitas. Se ele tem todas perfeitas, como é que seria aqui nesse caso? Só tem uma possibilidade. É a primeira ser perfeita, a segunda ser perfeita e a terceira ser perfeita. E agora eu quero aquele evento que tem pelo menos o quê? Pelo menos uma defeituosa. Vai dar trabalho, porque eu vou ter que fazer com uma defeituosa, com 2 defeituosas, com 3 defeituosas. A gente viu que com exatamente uma defeituosa, a gente já teria o quê? 3 possibilidades. Então, olha a sacada que a gente vai ter aqui. Eu vou escrever esse meu evento assim: do espaço amostral S, quando eu digo que quero pelo menos uma defeituosa, a única coisa que eu não quero
é que todas estejam perfeitas. Então, daqui eu vou retirar aquele caso em que todas elas são o quê? Perfeitas. Isso aqui vai ser muito recorrente nas questões de probabilidade. Muitas vezes a gente vai preferir achar aquilo que a gente não quer, do que vai ser mais rápido do que para encontrar o que a gente quer. Então vê que quando ele disse pelo menos uma defeituosa, ele não quer que todas sejam perfeitas. Ou seja, ele quer que tenha pelo menos uma defeituosa. Então, evento é isso. Existe um evento que é chamado evento complementar. O evento complementar é o que falta no evento para ele se transformar no espaço amostral. Normalmente a gente denota por E barra. Colocou uma barra em cima do conjunto, é o complementar, é o que não está nele. Então, esse é o chamado evento complementar. Como é o evento complementar? O evento complementar é aquilo que não está no evento, mas está no espaço amostral. Dá um exemplo aqui, ó. Se eu quiser o complementar desse evento, o complementar desse evento vê que meu espaço amostral ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como o evento se parte em 2, 4 ou 6, então seria os ímpares o complementar, que seria o quê? 1, 3 e 5. Esse seria o complementar. Ou seja, o complementar é o que falta no evento para se tornar todo o espaço amostral. Uma propriedadezinha muito importante aqui, você vê que probabilidade tem tudo a ver com conjuntos, é que quando a gente fizer a união de um evento com o seu complementar, vai dar todo o espaço amostral. E quando a gente fizer a interseção, isso é a interseção que é comum, de um evento com o seu complementar, isso vai dar o conjunto vazio. Ou seja, aqui é o evento certo, na verdade, que é o todo o espaço amostral. E aqui é o evento impossível. Então, nós aprendemos aqui o que é um evento. Agora, nós vamos construir primeiro a noção de probabilidade e usar esses termos de evento, espaço amostral, experimento. Olha o que é que a gente tem aqui. Suponha que você tem uma urna com 10 bolas e essas bolas são 5 brancas, 3 verdes e 2 cinzas. Eu quero retirar uma bola aleatoriamente e quero saber a probabilidade dessa bola ser verde. A probabilidade dessa bola ser verde, qual seria, Rui, a probabilidade dessa bola ser verde? Quantas são favoráveis a serem bolas da cor verde? São 3. No total de quanto? De 10. Então a gente diz que a probabilidade aqui é 3 décimos, ou seja, ela é 30%. É 3 em 10, na verdade, posso escrever também assim. Já nesse outro caso, ele quer saber o seguinte: qual é a probabilidade de se escolher aleatoriamente, ou seja, é um evento aleatório, na verdade, a gente não sabe o resultado previamente, uma bola da cor branca ou verde. Olha, quantos casos são favoráveis a ser da cor branca? 5. E da cor verde? 3. Então eu diria que essa probabilidade de ser branca, cor branca ou verde, nós teríamos quantos casos aqui? Teríamos 5 brancas com 3 verdes, num total de 10. Então diríamos que é 8 em 10. Dá para simplificar aqui essa fração por 2, vai dar 4 quintos. Então a probabilidade aqui seria 4 quintos.
Então, probabilidade é aquilo que eu quero pelo todo. Probabilidade, a noção de probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis, é a razão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. É a razão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Favoráveis pelos possíveis. Então, essa é a noção de probabilidade. Como assim, Rui? Favoráveis ao que eu quero, possíveis é o todo, não é verdade? Então, aqui você tem 3 que são verdes, são favoráveis, no total de 10. Então, 3 em 10. Aqui tem 8 que são brancas ou verdes, no total de 10. Então, 8 em 10. Lancei uma moeda. Quantos casos possíveis eu tenho? 2. Cara ou coroa. Mas se eu quero a probabilidade de ser cara, é 1 em 2. É 50%. Ok? Lancei um dado numerado de 1 até 6. Eu tenho 6 casos possíveis. Qual é a probabilidade do resultado ser 5? Favorável a ser 5, a gente só tem um caso dentre 6. Então seria 1/6. Agora a gente vai escrever essa definição de probabilidade, usando essa linguagem que a gente aprendeu agora. Qual foi a linguagem que nós aprendemos agora? Espaço amostral. Não esquece o que é o espaço amostral. É o conjunto de todas as possíveis ocorrências de quê? Do evento, todas as possíveis ocorrências de um experimento aleatório. O evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, se a gente pegar o evento, ele tem que ser um subconjunto do espaço amostral. Isso é uma primeira condição. O evento é qualquer subconjunto, está contido aqui. Como probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis pelos possíveis, qual é a probabilidade de que um evento ocorra? É o número de elementos do evento, que é o número de casos favoráveis ao evento. Lembra, lancei um dado, C par. Quantos casos são favoráveis? 3, que é exatamente o número de elementos do evento. Pelo total, quem é que tem todos os resultados possíveis? É o espaço amostral. O espaço amostral é aquele conjunto que nós vamos ter todos os casos possíveis. Esse é o espaço amostral. Aí agora nós vamos ter o seguinte. Essa probabilidade, ela deve ser sempre um número entre 0 e 1. Não existe probabilidade de um evento ou qualquer outra probabilidade maior que 1. Eu encontrei uma probabilidade 25. Provavelmente foi 25%, que era 0,25. Quando é que a probabilidade é zero? Quando o evento foi impossível. A probabilidade do evento impossível é zero, que é aquele que é o conjunto vazio, né? Que é um subconjunto do espaço amostral. E quando é que a probabilidade é 1, 100%? É quando o evento for todo o que? O espaço amostral. Então, probabilidade vai ser sempre um número entre 0 e 1. Probabilidade vai ser sempre um número entre 0 e 1. 0 quando for o evento impossível. E 1 quando for o evento certo, que é o espaço amostral. Na sequência, nós vamos fazer questões, inclusive bem recentes aí, do Exame Nacional do Ensino Médio, que cai bastante. Nunca teve uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio com menos de 3 questões de probabilidade. Então, essa quantidade mínima é muita coisa, pessoal, que aparece, visto que alguns assuntos ficam de fora dessa prova. Então, confere aqui comigo a resolução
dessas questões passo a passo, que vão ser bem legais para você. Então eu vou chegar aqui, ó, nessa primeira questão, vamos dar uma ampliada aqui, né? Vamos ler primeiro, vamos lá, eu vou dar uma ampliada aqui para ficar melhor. Aqui a gente faz tudo de melhor para você. Então, olha, um projeto para incentivar a reciclagem do lixo de um condomínio conta com a participação de um grupo de moradores, entre crianças, adolescentes, adultos, conforme foi colocado aí no quadro. Quantas crianças? Não sei. X. Quantos adolescentes? 5. Quantos adultos? 10. Uma pessoa desse grupo foi escolhida aleatoriamente para falar do projeto. Sabe-se que a probabilidade dela ser criança, isso foi dado, olha, vê aqui, a probabilidade de que a pessoa seja criança é 2/3. Então, se a probabilidade dela ser criança é 2/3, olha o que nós vamos ter. Probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis pelos possíveis, não esquece disso. Probabilidade, razão entre o número de casos favoráveis pelos possíveis. Vamos usar isso aqui agora, que ele diz assim: se essa probabilidade é 2/3, quantos casos são favoráveis a ser criança? X. Dentre quantos casos possíveis? O número de casos possíveis é o total. E esse total aqui, ó, esse total, quando somarmos aqui, vai dar x mais 5 mais 10, ou seja, x mais 15. X mais 15. Isso é 2/3. Eu fiquei uma proporçãozinha. E nós podemos fazer aqui, ó, meios pelos extremos. Então, nós vamos ter 3x é igual a 2x mais 30. 2x mais 30. Se jogarmos esse x, 2x para cá, 3x menos 2x, a gente vai ficar com x igual a 30 aqui. Então, o número de crianças está na letra D. Nós poderíamos fazer essa questão bem legal. Vê só. Vamos pensar direitinho. Se eu quero, ó, de uma outra forma aqui para que você aprenda. Se eu quero que a probabilidade de ser criança, que são as pessoas que vão entrar, represente o quê? 2/3. Então, o que eu já tinha, que eram 15, ele representa 1/3. Então, se 1/3 do meu novo todo representam 15 pessoas, se 1/3 do meu novo todo representam 15 pessoas, então eu queria saber agora quanto é que representa o restante que vai entrar aqui, que são 2/3. 2/3 representam x. Se liga que é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, opa, não ficou aqui, ó. Vamos lá para aparecer todinho aqui, ó. Então, olha o que é que a gente tem. 2/3 representa x. Se 2/3 é o dobro de 1/3, x vai ter que ser o dobro de 15. Então, x vai ser 30, cuja resposta está na letra D. Então, bem legal aí. Essa foi a nossa primeira questão aí do Enem. Então, probabilidade cai forte. Agora a gente vai fazer uma outra questão, que foi uma questão do Enem PPL. Se liga para ver o que é que nós temos aqui. Vamos ler comigo aqui, ó. Ver o que é que a gente tem. Uma empresa aérea lança uma promoção de final de semana para um voo comercial. Por esse motivo, o cliente não pode fazer reservas e as poltronas serão sorteadas aleatoriamente. Então, ele tem um avião com 38 fileiras.
Se liga que tem fileiras, a maioria delas, né, tem seis poltronas. Mas essas que estão na janela aqui, ó, na verdade, ou saída de emergência, você tem fileiras só com 4 poltronas. Agora, por ter pavor de sentar entre duas pessoas, o passageiro decide que só viajará se a chance de pegar uma dessas poltronas, que esteja entre outras duas, for inferior a 30%. Avaliando a figura, o passageiro desiste da viagem, porque a chance foi maior, então, né? Se ele desistiu, foi 30 ou mais por cento. E ele quer saber disso aí. Então, qual é a probabilidade? Probabilidade, confere aqui comigo, qual é a probabilidade? Probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis pelos possíveis. Para saber essa probabilidade, eu tenho que pegar o número de poltronas que está entre outras duas, na verdade, e também o total de poltronas, que eu vou dividir esse número de poltronas que está entre outras duas pelo total de poltronas. Então vamos fazer isso, vamos contar aqui. Nós temos o seguinte: primeiro, eu tenho 38 fileiras, 38 filas. Mas não são todas as filas de um mesmo tipo. Nós temos, ó, das 38 filas, tem 4 que são diferentes. Essas 4 são diferentes. Então, tem 4 que só possuem 4 poltronas. E o restante das 38, ou seja, 34, que possuem 6 poltronas. Vamos repetir direitinho. Das 38 fileiras, tem 4 com que 4 poltronas apenas. E todas as outras, ou seja, restantes, das 38, 4, o restante é 34 com 6 poltronas. Se fizermos isso aqui, dá 16. E aqui vai dar 180 com 24, então dá 204. Quando somarmos aqui, a gente já sabe que o total de poltronas que possui esse avião são 220 poltronas. Então, isso é o total. Esse total é importante, Rui? Sim, porque probabilidade é aquilo que eu quero pelo todo. Agora a gente precisa saber o número de casos favoráveis. Favoráveis a quê? Favoráveis a estar entre duas delas. Então, quantos casos são favoráveis? Esse é o total. Então, ó, quantas poltronas? Número de casos favoráveis. Número de casos favoráveis. Favoráveis aqui, número de casos favoráveis a estar entre o quê? Entre outras duas. Você vê que nessas poltronas das saídas de emergência, não existe uma poltrona que está entre outras. Mas em qualquer outra fileira comum, em qualquer outra fileira, nós vamos ter duas poltronas. Por que nós vamos ter duas poltronas? Porque é exatamente a B e a E. Não é verdade? A que está na posição B ou que está na posição E. Então, nós teríamos 68. Então, olha para aqui. Rui, como é que nós achamos esse número de casos favoráveis? Nós achamos da seguinte forma. Nós pegamos todas as fileiras, exceto aquelas que têm o quê? Exceto aquelas que têm a saída de emergência, que não existe uma poltrona entre outras duas, ou seja, nessas 4 eu não vou considerar, sobram as outras 34, e na posição B ou na posição E
nós vamos ter poltrona, que estão entre outras duas. Então seriam 68. Como probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis pelos possíveis, nós vamos ter 68 dividido por 220. Quando fizermos essa razão de 68 dividido por 220, nós vamos ter o seguinte. Isso vai dar aproximadamente 0,31. Que se nós expressarmos em porcentagem, eu posso expressar como 31%, cuja resposta está na letra A. Então, fizemos aí uma questão bem legal de probabilidade, já é a segunda nesse contexto aí do Enem, porque cai bastante. Não vai faltar questão do Enem para a gente fazer aqui. Na sequência, nós vamos fazer uma terceira questão, que também foi do Enem. Vê que legal, né? Está muito boa aqui o material. Numa avenida, existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em vermelho ou verde, ou seja, não tem amarelo. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de acusar a cor verde é 2/3 e a probabilidade de acusar a cor amarela é 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda a avenida durante esse período e foi observando a luz de cada semáforo. Qual a probabilidade de que ela tenha visto exatamente um sinal da cor verde? Olha, aqui nós temos 10. Nós temos 10. 10 sinais. 10 sinais. Semáforos é o sinal. Então, eu estou interessado em desses 10, nós temos o quê? Exatamente um da cor verde. Então eu vou ter assim, ó, verde, aí o outro vermelho, 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 vermelho. Rui, o que é que tu tá usando aí? Eu estou dizendo que Vzinho é verde. Vzinho é verde. E Vzão é vermelho. Vermelho. Beleza? Para mim, isso não faz diferença, porque vocês estão assistindo aula com uma pessoa daltônica. Então, há uma certa confusão disso para mim. Então, olha o que nós temos aqui. Eu vou chegar aqui, ó, e vou pegar a probabilidade de ser verde é 2/3. Aí do outro ser vermelho é 1/3. Do outro ser vermelho, 1/3. Do outro ser vermelho, 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. Eita, ajuda. Ajuda, Rui. E 1/3. Mas, olha para mim aqui. Isso não é a resposta. Isso é a probabilidade do primeiro sinal ser verde e dos 9 outros serem vermelhos. Então, eu poderia ter o primeiro verde, ou então o segundo verde, até o 10º verde. Então, o que é que eu deveria fazer? Eu deveria chegar aqui e multiplicar por 10. Deveria multiplicar por 10. Então, nós teríamos 10 vezes, olha, 2 vezes 2. E aqui você vai ter 3 elevado a décimo. Nós teríamos isso aqui. Não é verdade? Cuja resposta estaria aqui na letra A. Vê que ele quer somente um da cor vermelha.
Rui, eu queria discutir com você essa questão. Imagina que nós tivéssemos assim, 4 vermelhos e 6 verdes, ia dar trabalho. Existe uma outra maneira, uma maneira mais geral, porque com um só foi fácil ver que tinha 10 possibilidades. Sim, existe uma maneira mais geral. E essa maneira seria usando a permutação com repetição. Como é que nós calcularíamos essas 10 possibilidades aqui? Usando permutação com repetição. Você teria que permutar, além de calcular a probabilidade de um único caso, você fazer a permutação com repetição, que seria 10 fatorial, aí teria 1 de um tipo, que nem precisava colocar, e 9 do outro tipo. Como é que simplificamos uma expressão com fatorial? Desenvolve o fatorial dos números maiores. Aí você encontraria esse 10 assim. Seria uma maneira mais geral de fazer isso. Lembra que quando a gente faz a permutação com repetição, nós dividimos pelo fatorial dos repetidos. Então seria uma alternativa melhor usar esse caminho. Agora nós vamos fazer a questão 4, que não foi do Enem. Essa questão foi da mesma banca que elabora a FPS, a Faculdade Pernambucana de Saúde. Ele disse que em um saco, então eu vou botar aqui o meu saco, tem quantas bolas da cor verde? 12. Mas tem quantas bolas da cor amarela? Da cor amarela tem 8. Ou seja, esse meu saco, ele já possui 20 bolas. Aí ele quer saber, ele quer saber quantas bolas azuis. Então entrou azul aqui, na verdade vão entrar bolas azuis, X bolas azuis. Quantas bolas azuis eu devo acrescentar? Se eu acrescento X azuis, eu já tinha 20, o meu total passa a ser 20 mais X. Para que a probabilidade de ser azul, escolher um azul ao acaso, seja 2/3. Probabilidade é o número de casos favoráveis pelos possíveis. Então seria X azuis são favoráveis, num total de 20 mais X. Se fizermos meio pelos extremos, nós vamos ter que 3x é igual a 40 mais 2x. Joga para cá, x igual a 40. Rui, essa questão, ela se parece com uma questão que a gente já viu. E essa questão seria o quê? Aquela lá das crianças, adultos, adolescentes. O que é que a gente poderia fazer? Vê, ó. Eu quero que a azul seja 2/3. Então, o que está aí é 1/3. Então, se o que eu tinha 20 era 1/3, então o que eu vou acrescentar é o dobro disso. Então, eu vou acrescentar 2/3, ou seja, 2 vezes 20, 40. Seria uma outra maneira de se fazer. E agora, mais uma questão do Enem. Que essa questão ele precisa de uma atençãozinha, que ele diz assim, 23 alunas completaram aí, de uma turma que completou há 10 anos o ensino médio. E você tem aqui a distribuição do número de filhos dela. Você vê aqui, ó, que o total de filhos, se observar esse gráfico aqui, você tem 8 delas que não têm filhos. 8 delas que não têm filhos, não é verdade? Nós temos 8 que não têm filhos. Mas aqui, ó, entre 8 e 6, são 7 que têm um único filho. Aí aqui são 6 que têm 2 filhos e 2 delas têm 3 filhos. 0, 7, 7 com 12, 19 com 6, são 25 filhos. Um prêmio
foi sorteado entre todos os filhos, não foi entre as mães dessas ex-alunas. Qual é a probabilidade da criança premiada ser filho único? Então, a probabilidade da criança ser filho único, ou seja, um único filho, né, vai ser: quantos casos são favoráveis a ter um único filho? 7. 7 que está aqui, né, entre 6 e 8. Então, é 7 em 25, cuja resposta encontra-se na letra E. Então, observa aqui comigo que era mais ter atenção, era a interpretação. Só lembrando que esse foi o primeiro momento de probabilidade. Bem devagarinho, fazendo as questões, inclusive do Enem, questões recentes aí. E que nós vamos continuar aí com outros 5 vídeos. Aproveita que está muito legal para você aprender de verdade, com consistência, probabilidade.